Amor, imbatível amor. Capítulo 8. Queda e ascensão psicológica. Na base de inúmeras perturbações emocionais são encontradas a culpa e a vergonha. A culpa procede de uma peculiar sensação de estar se realizando algo que está errado e de como esse comportamento afeta as demais pessoas. Esse sentimento proporciona uma correlação entre a capacidade de agir correta ou erradamente. O ato de haver se equivocado sem uma estrutura equilibrada do ego em relação ao corpo produz uma distonia que gera sentimentos profundos de amargura e desajuste emocional. Ao livre-arbítrio cabe o mistério de examinar e discernir o que se deve e se pode fazer, daquilo que se pode, mas não se deve, ou se deve, porém não se pode realizar. Ao errar, atormenta-se todo aquele que não possui resistências psicológicas para considerar a própria fragilidade, dispondo-se a novo cometimento reparador. Quando o ego é saudável, enfrenta a situação do erro com naturalidade, porque compreende que os conceitos certo e errado são abstratos, cabendo-lhe discernir o que é de melhores resultados para si e para os outros. Portanto, permitindo-se o direito de errar e impondo-se o dever de corrigir. Qualquer relacionamento humano é estabelecido dentro das diretrizes do prazer e das compensações emocionais que proporciona. Quando a culpa se apresenta, essa estrutura se fraciona, alterando a conduta do indivíduo. No sentimento de culpa, apresenta-se um elemento conflitivo, que é o ressentimento daquele que erra em relação ao outro a quem feriu, facultando, não raro, uma situação recíproca. Nos relacionamentos afetivos próximos, o sentimento de culpa é devastador, porque gera ambivalência de conduta. Um pai ou mãe que se comporta sob sentimento de culpa em relação a um filho, mantém ressentimento desse filho que, por sua vez, responde com o mesmo sentimento em relação ao genitor, e culpa-se por essa atitude que lhe parece incorreta. Esse tormento alastra-se no campo emocional, tornando a situação cada vez mais embaraçosa, porque a culpa faz-se maior. Invariavelmente, no ódio, no ressentimento, no ciúme, o paciente se sente aprisionado no agente de sua reação por sentimento de culpa que procura dissimular através de acusações contínuas em relação ao outro. Quando se está sujeito a um julgamento moral, o conceito emocional que envolve a culpa apresenta-se. Quando esse julgamento é oposto, portanto negativo, a culpa toma vulto. Por outro lado, se é positivo, tem-se a sensação de encontrar-se sempre certo, o que é perigoso, já que o erro faz parte do processo de aprendizagem e de crescimento intelectual e moral. É graças ao conhecimento que esse sentimento se desenvolve. Desde a infância, o ser é orientado a descobrir o que é certo e o que é errado, de forma que possa sempre agir acertadamente, assim amadurecendo os conceitos morais, conforme o bem ou o mal que deles decorram em relação a si mesmo, como ao seu próximo. Obrigada a participar do drama da vida, a criança é induzida a agir de forma sempre correta, conforme o padrão do meio ambiente, os valores éticos, as pressões existentes. Será esse comportamento que dará lugar ao senso de responsabilidade. Entretanto, a ação da responsabilidade pode dar-se sem se fazer acompanhar do sentimento de culpa, somente porque se age equivocado,
considerando-se as imensas possibilidades de recuperação. Toda vez que alguém com sentimento de culpa julga a própria conduta, se constata que os seus sentimentos se apresentam negativos, prejudiciais, sente vergonha deles e procura suprimi-los, amargurando-se por estar a vivenciá-los, mesmo que sem consciência, autocondenando-se. Com o acúmulo de conflitos e o represamento dos sentimentos, perde a capacidade de discernir para saber como agir com correção. Nesse estado, a autoaceitação desaparece, dando lugar à repulsa por si mesmo, abrindo espaço para a tristeza, o medo e outros sentimentos perceptuais que são identificados pelo ego. A vergonha, de algum modo, está mais vinculada às funções do corpo, quando não decorre dos atos morais. A herança antropológica permanece com destaque em muitas funções orgânicas, tais a alimentação e a eliminação, a aparência física, os movimentos. Normalmente, são associados à conduta animal quando grotescos ou vulgares. Torna-se indispensável que a educação contribua com orientação adequada, de modo a definir-se um comportamento saudável que evite as associações depreciativas. Não obstante, a sociedade não se estruturaria se não existissem esses sentimentos de culpa e de vergonha, que de alguma forma funcionam como árbitro de muitas ações, contribuindo para o despertar do discernimento. Despersonalização. O ser humano, embora antropologicamente seja portador de uma herança animal, é antes de tudo um espírito com possibilidades inimagináveis que se lhe encontram em germe e que a educação cumpre o mistério de despertar e desenvolver. Em razão da sua realidade transpessoal, a finalidade da sua existência é crescer, alcançando os patamares que lhe estão reservados por fatalidade evolutiva. No entanto, em face da sua natureza animal, que não poucas vezes desconhece ou que lhe dá predominância, aturde-se sem saber como avançar. Se não valoriza a condição na qual se encontra, as exigências do corpo, faz-se um autônomo por lhe cumprir, vivê-las, educando-as, superando os impulsos dos instintos básicos para desenvolver os valores espirituais latentes. Vencendo a pouco e pouco os automatismos psicológicos que vão sendo orientados pelo senso crítico e pela razão, deve conduzir o corpo sem paixão nem escravidão, realizando-se física e emocionalmente. O corpo, como é natural, impõe inúmeros anseios e necessidades que fazem parte da sua constituição biológica e devem ser levados em conta, não obstante a sua realidade espiritual ser o comando básico da existência. O ego, por consequência de suas raízes fincadas nele, e se as mesmas são arrancadas violentamente, corre o perigo de tornar-se esquizoide. Faz-se necessário, portanto, que seja mantida uma inter-relação entre o passado, animal, e o presente, a fim de que, negando o seu corpo, não se torne um espírito sem envoltório material, o que lhe tornaria improvável o processo de evolução. Alterando, porém, subvertendo a natureza animal por falta de consideração pelo espírito que é, transforma-se em um títere, um demônio, que desconhece os direitos dos outros e somente cultiva o primarismo dos instintos. A luta travada pela cultura e pela civilização, a fim de que o corpo seja superado, tem propiciado situá-lo em nível mais elevado, em razão do raciocínio,
do aprofundamento da consciência, tornando mais radioso e belo o espírito. Como efeito inevitável, tornou-lhe o corpo mais sensível, mais estético, portador de sensibilidade apurada, de percepção parafísica, alimentando-o com equilíbrio, exercendo-lhe as funções com respeito. Sem necessidade de agredir o corpo mediante cilícios nem considerações deprimentes que o denigrem, ele vem recebendo a consideração que merece, em face do valor que representa no processo de elevação mental e moral do ser. Não obstante esse reconhecimento, vários fatores se apresentam como responsáveis pela despersonalização, tais como os sentimentos de terror, de culpa, que produzem a inibição respiratória e a dos movimentos, enjaulando o paciente nas celas escuras e sem paredes dos conflitos. Essa conduta produz sensações indescritíveis que o organismo procura vencer através da morte da sua realidade. O corpo, então, enrijece, a respiração faz-se com dificuldade e a falta de oxigênio no organismo produz males psicológicos e físicos variados. A autopercepção é profundamente afetada e os pacientes passam a sofrer emocionalmente sensações de difícil catalogação que os levam ao desespero. O eminente Eugen Bleuler, analisando a despersonalização que afeta os indivíduos incursos nessa distorção, considera que os sofrimentos creditados àqueles que lhes são vítimas variam desde surras e queimaduras a espetadas com agulhas, lâminas e punhais em brasa viva, amputações de membros, o semblante deformado e suplícios indescritíveis são experimentados em um clima de horror crescente que mais piora a patologia da personalidade. A ausência de sentimentos responde por esses efeitos, tendo-se em vista que o paciente matou o corpo em mecanismo psicológico inconsciente, para fugir dos sintomas anteriores produzidos pelo terror. Concomitantemente, o portador de esquizofrenia, porque destituído da capacidade de direcionar os sentimentos, tomba no vazio da sua própria realidade. O indivíduo saudável é aquele que orienta as emoções organizadamente, lutando contra os obstáculos que se lhe apresentam e que são parte do processo no qual se encontra mergulhado, o que mais lhe desenvolve a capacidade de crescimento e de armazenamento de conhecimentos. Esse terror, gerador do grave mal, está quase sempre vinculado a condutas vivenciadas na infância, quando se foi vítima da negligência ou da crueldade de pais insensíveis que promoveram cenas aterradoras e perversas, que o paciente atual associou inconscientemente aos fenômenos desafiadores da atualidade. Comportamentos sexuais promíscuos dos adultos, sob a observação infantil ignorante, expressões agressivas e temerárias que não puderam ser absorvidas nem superadas pela criança. Tormentos decorrentes de agressões físicas e morais destituídas de compaixão e respeito, não podendo ser liberadas, por associação, conduzem a vítima ao estado de despersonalização. O corpo passa a ser detestado, e a falta de um conceito, como de uma imagem corporal saudável, empurra-o para o atendimento dos impulsos sexuais mais primários e de maneira promíscua. Quando o corpo, porém, é recuperado pelo discernimento e torna-se aceito, ganhando a vida e significado, modifica-se-lhe o comportamento sexual para melhor, equilibra-se-lhe a conduta emocional,
facilita-lhe a aspiração da busca do amor e do afeto, pela necessidade de relacionamento estimulador e prazerenteiro. Muitas vezes também, os pais, inadvertida ou conscientemente, passam a nutrir pelo descendente um sentimento apaixonado, no qual está oculto o desejo de um relacionamento sexual perverso, anulando-lhe a natural constituição da personalidade, que se deveria ir firmando a pouco e pouco de forma correta. Essas condutas estranhas e esdrúxulas de muitos pais, com características incestuosas, refletem os seus próprios conflitos e perturbações, que os não auxiliaram no desenvolvimento de um comportamento pessoal saudável, tanto quanto de um desenvolvimento sexual harmônico. Aturdidos e viciados mentalmente, veem nos filhos somente objetos para o alto prazer, preservando a sua personalidade incompleta e insatisfeita interiormente. A reconquista da personalidade, no entanto, é possível mediante a recuperação dos movimentos e da respiração, por meio de exercícios de reflexão e autoanálise, eliminando as associações negativas e buscando-se, racionalmente, direcionar a ocorrência dentro do quadro de valores que possui, sem superestima nem mecanismo traumatizante. A aquisição da personalidade equilibrada está no relativismo do ego para com o self, nas aspirações do corpo para com as da mente, no processo de busca de valores e de vivências geradoras de alegria e portadores de paz. Dentro do quadro da psicogênese da despersonalização, é-nos possível também adir que muitos aspectos deste terror procedem de vivências em outras experiências carnais passadas, que imprimiram suas marcas tão profundamente que somente na juventude e na idade adulta o inconsciente consegue liberar em forma de clichês e recordações que passam a confundir e atormentar, aprisionando seus agentes nesses cárceres da respiração insuficiente e dos movimentos paralisados. Todos os atos que são praticados pela crueldade, pela insensatez e vilania, mesmo quando ocorre o fenômeno biológico da morte, não desaparecem, porque os danos morais continuam gerando consequências até que o seu causador se recupere e reorganize a paisagem moral afetada. Conhecendo a própria debilidade e consciente do abuso perpetrado, o ser transfere de uma para outra experiência carnal a carga das responsabilidades, sendo compulsoriamente convidado à regularização. Essas reminiscências emergem como consciência culpada, terrores sem próxima justa causa, ansiedade, atitudes autopunitivas e autodestrutivas, que lhe alteram o comportamento pessoal, modificando totalmente a personalidade que fica marcada. Quanto mais se consiga a autoconscientização das responsabilidades para com o corpo e para com o espírito, mais facilmente se fazem a luta pela preservação da saúde física e mental e as experiências propiciadoras do progresso moral e cultural que contribuem para a existência realmente feliz. Conflito afetivo. Na área das manifestações afetivas, o desenvolvimento da percepção deve dar-se de maneira espontânea, sem qualquer tipo de manipulação dos sentimentos. Inata em a criatura humana, a afetividade é fundamental para um desenvolvimento emocional saudável, respondendo pela felicidade e autorrealização do ser. A imaturidade dos adultos, não raro, desde cedo, por mecanismo de transferência de sentimentos conflitivos, procura adquirir o afeto da criança mediante a sedução, que conduz, no íntimo, a algum distúrbio da libido.
Naturalmente, esses que assim se comportam, como muitos pais, não têm conhecimento da relação subjacente de conotação sexual. Incapaz de compreender a sedução de que se faz objeto, a criança se sente impossibilitada de exercer o critério da livre escolha ou de fazer exigências naturais para a conquista do que se lhe resulta em prazer. Quando o consegue, descobre a maneira de chantagear, passando a mascarar os seus sentimentos e derrapando em interesses subalternos. Essa conduta propõe um dilema no processo psicológico dela, que é a dificuldade de como agir de forma que a si mesma se agrade, sem desatender àquele que lhe proporciona prazer, embora por meio de astúcia, de ser livre e escolher a própria satisfação de maneira segura. Nesse jogo de afetividade doentia, surge a rejeição como mecanismo punitivo, no qual o medo de ser descoberto pelo sentimento perturbador que mantém, pune o ser que seduz por haver se tornado instrumento de gozo e de possível sofrimento. Esse distúrbio resulta da carência que experimentam alguns adultos que transferem de imediato para a prole essa necessidade afetiva, passando a seduzir os filhos, não raro, amando-lhes os corpos, o contato físico, em razão da repulsa que sentem pelo próprio. Conduta de tal natureza, além de afligir a criança e perturbar-lhe o desenvolvimento psicológico saudável, contribui para que surjam conflitos afetivos. Poderá manter ojeriza pelo corpo, caso tenha observado dos pais, especialmente se são exibicionistas, e o apresentam com o pretexto de darem início a uma educação sexual que ocorre no momento inadequado. A criança pode ser tomada de pavor ao verificar como ficará na idade adulta, passando a realizar um conflito castrador, notando a ausência de beleza no corpo adulto, porque ainda é incapaz de entender estética e harmonia. A exibição física dos pais ou de outro adulto qualquer poderá provocar um sentimento de anulação do próprio corpo, passando a abandoná-lo, mesmo que inconscientemente. O esquizoide, por exemplo, nega o corpo e assume quase sempre uma postura infantil e de incapacidade. Somente o amor real, destituído de interesse perturbadores, consegue irradiar a luz da harmonia entre as criaturas. Será ele que oferecerá recursos para uma conduta saudável, pela força intrínseca de que é portador, anulando a possibilidade da instalação de conflitos. Mesmo o esquizoide não se encontra imune ao amor. Tem dificuldade de amar, é certo, porém é receptivo ao amor. Quando este se lhe acerca, transforma-o. O ego nele predominante abandona sua hegemonia, facultando que fique à disposição da outra pessoa. Nesse estado, aquele que ama não somente vive um sentimento de união com o ser amado, como também com tudo e com todos, em um estado de perfeita identificação. Alertam-se, ante as suas emoções, os painéis da natureza e a vida flui de forma generosa, harmônica. Indispensável que a conduta se encontre estabelecida entre parâmetros que definam como agir e como vivenciar as próprias experiências. O conhecimento oferece recursos hábeis para o cometimento. No entanto, a espontaneidade não deve ser banida dessa conquista, em razão dos benefícios que proporciona. Uma atitude natural é muito mais valiosa do que aquela que se fez estruturar artificialmente, oferecendo uma postura robotizada. Por isso, o treinamento não pode eliminar a possibilidade das reações normais, o que tornaria os gestos totalmente destituídos de encantamento e naturalidade. Certamente,
se deve pensar antes de agir, particularmente quando se é defrontado por circunstâncias e ocorrências importantes. Todavia, o gesto afetivo espontâneo consegue muito mais do que as artimanhas e elaborações do intelecto. Ademais, o sentimento puro irradia-se e conquista, enquanto a atitude estudada oferece gentileza, mas não espontaneidade. O conhecimento exerce um grande valor na conduta afetiva. No entanto, o estabelecimento de regras presentes em manuais de como conquistar pessoas, de como mantê-las vinculadas, constitui um perigo para a própria expressão do amor, que se torna artificial, desinteressante, em razão de considerar-se o outro como objeto de uso, de exploração, que após preencher a finalidade pode a qualquer momento ser deixado à margem. Destacam-se dois elementos na área da afetividade que não podem ser desconsiderados: o conhecimento e o sentimento. O conhecimento amplia os horizontes, mas o sentimento vivencia-os. O conhecimento liberta, porém o sentimento dá calor e vida. Não seria fácil estabelecer uma escala de valores para demonstrar qual dos dois é mais importante na estruturação da vida afetiva. Deve-se, no entanto, ter em conta que o amor trabalhado mediante fórmulas é destituído de luz e de calor, com duração efêmera, podendo saturar com rapidez. Por outro lado, o sentimento sem controle escraviza, perturbando a função afetiva com exigências descabidas, principalmente se o ego comanda a conduta. Ideal, portanto, que o ato afetivo seja espontâneo, sem fórmulas, com respeito e doação, com calor e sem ardência, o que se consegue mediante a educação do sentimento. Costuma-se afirmar que o coração não pode ser educado, o que é verdade. No entanto, podem ser orientadas as explosões do ego como necessidade afetiva. Seria desejável que essa proposta de educação dos sentimentos, começada no lar, prosseguisse na escola, de forma que a criança pudesse experienciar a afetividade sem afetação, sem sedução, evitando-se, por consequência, o fenômeno da rejeição. Nesse programa educativo, seria viável que se retomasse a espontaneidade, ao lado do currículo estabelecido sem rigidez, para que se logre, na competitividade do grupo social, a produção e a conquista de recursos financeiros compensadores para o ego e realizadores para o self. Todo recurso de sedução é prejudicial em razão da falta de autenticidade afetiva, propondo conflitos perfeitamente dispensáveis.